Essa é a nossa terra, terra indígena Araribóia. Nela vive meu povo, os Tenterrara, também conhecido como os Guajajara. Essa terra também é do povo Alaguajá, os isolados. Há muito tempo, a nossa terra vem sendo invadida por caçadores, narcotraficantes, poceiros e madeireiros. Olha as quantidades que tem. São muitas quantidades de espaço. Parte de manhã que fizeram arrastão, aí amanhã eles vêm pegar aqui, ou hoje de tarde ou à noite, que eles pegam. A história da Araribóia é uma história de exploração ambiental, né? De violência ambiental e de violência contra as comunidades Guajajara que vivem lá também, que sempre foram levadas a reboque em vários ciclos diferentes, né? De exploração e que eram tirados deles tudo que eles tinham, madeira, jaborandi, né? E os isolados se encontram muitas vezes em lugares onde tem violência direta contra eles, porque são as únicas áreas da terra que sobrou. No início era uma grande floresta e a gente andava livre dentro dela. E aí construíram uma estrada, depois outra e depois mais uma. E por último veio a ferrovia que dividiu o território e as nossas famílias. É uma terra indígena extremamente ameaçada, extremamente vulnerável, com uma população de contato antigo, que são os Guajajara, que estão segurando sozinho aquela bronca, basicamente. E os Guajajara estão numa situação que é tão complicada que eles têm que pensar neles e nos parentes que estão no mato, meio no mato, literalmente sem cachorro, né? Não tem para onde correr. Queimou aldeias, já queimou casas e agora ameaçando a vida dos Alaguajá que vive aqui no coração da mata. E aí pra gente é muito doído de olhar assim, tudo se acabar e a gente sem poder fazer muita coisa. O Estado brasileiro não estava cumprindo com seu dever de proteger o nosso território. Então decidimos criar os Guardiões da Floresta. Aqui era cheio de madeireira, aqui era área de madeireira. E nós tomamos posse da nossa localidade e também da localidade dos índios mais vulneráveis do mundo, que são os Alaguajá. Que também os nossos avós brigaram por isso aqui, para estar nós hoje aqui e os isolados. Aqui, ó, esses pastagens aqui não foi Guajajara que plantou esse capim aqui não. Isso aqui foi os não indígenas que já estavam ocupando aqui até para lá da Lagoa Comprida, até lá na aldeia Cabeceira. Já estava tudo loteado, entendeu? É só para o pessoal vir e se apossar. Não vamos deixar a invasão tomar de posse da nossa casa, do nosso território, né? Porque não há outro território para nós sair daqui. Os anciões sempre diziam que tinham outro povo morando nessa terra. A gente chama eles de Wazaruzara. Parece que são entre 40 e 60 pessoas, mas ninguém sabe muita coisa sobre eles. A gente sabe que eles vivem em pequenos grupos e que tiram da floresta tudo o que precisam para viver. A gente sempre respeitou a vontade deles de não se aproximar. Teve um dia que a gente saiu para caçar para a festa da menina moça. Galera, agora é o Zawabo. Esse deu uma
Esses aqui da tende de Arariboia. Orang mau guaja tua. Guaja pô, udah já encosta tua. Bom, rio tirai qua meu. Udah kok kisah udah peu tua. Udah rindu ta bolsa. Corbi ona pé corbi. Estou aqui perto dos barracos deles, acampando bem aqui próximo da gente. A gente veio aqui fazendo uma caçada e tudo mais. Eles também já estavam aqui fazendo sua caçada e já estavam acampados aqui nesse local. É uma sobrevida que esses isolados estão vivendo hoje, né? Então, a fome, a sede, a tristeza, a falta de parente, a falta de cônjuges, a necessidade, por exemplo, de calar as crianças, de fazer com que as crianças não chorem, porque o grito das crianças pode alertar pessoas que possam estar lá para matar eles. E essa ideia de gente que está lá para matar eles é algo recorrente na história dos Guajá. Que na época da ditadura militar isso foi feito de galão, e esse boom dos Auá se dispersarem em dezenas, centenas de grupinhos, se dá sobretudo nessa época, dos anos 60, dos anos 70, que tinha essa política de extermínio. Pessoal, aqui é o acampamento deles aqui, ó. Eles já estão vindo pra cá, eu tô com medo aqui. Eles estão voltando pra cá. Eu deixei ele me ver para que a gente levasse a imagem um do outro,
Será que a gente vai se ver novamente? Essas pessoas que estão aí, que agora foi capturado muito de perto a sua imagem, né? Eles se assustaram com essa aproximação e demonstra o tamanho da ameaça, né, e da vulnerabilidade que eles estão passando. Como é que tem gente que tem coragem de dizer que os indígenas hoje estão preparados para viver sem a sua casa, sem o seu território? Né? Aqui, o povo Auá, que está no território indígena Araribóia, que está também na terra indígena Auá, na terra indígena Caru, que está também no território indígena Alto Turiaçu, né? E eles estão deambulando pela mata e precisa desse território livre, protegido, para que eles possam continuar existindo. Eu acho que os Auaguajá, mais do que nunca, vão depender de nós, vão precisar de nós, né, para nós defender a terra, para nós defender essa mata. É dela que não vem as frutas, vem a água, vem as caças, vem tudo, né? E se não tiver isso aí, né, acabou a nossa vida, acabou tudo para nós. Enquanto existir mata, enquanto nós existir também, para lutar também, para proteger isso aí, eles vão ficar aí por o resto da vida deles também. Go,